Oi, gente, seja bem-vindo. Você é uma pessoa criativa, uma pessoa habilidosa, uma pessoa que gosta de se expressar através das artes, ou simplesmente nem sabe que tem essas habilidades, mas gostaria de estar desenvolvendo? Gostaria também de dar de presente algo que você criou, ou simplesmente poder aumentar a sua renda com um objeto, um elemento que você está desenvolvendo? Então esse vídeo é para você. Eu sou a Cláudia, sou psicanalista, sou professora de psicologia analítica, mas eu tenho um hobby, trabalhar com mandalas. Eu faço mandalas pintadas em vidros, em espelhos, e eu gostaria de estar passando nos próximos vídeos uma série de informações para que vocês entendessem os conceitos, a origem e todas as dicas para que você possa desenvolver, ser criativo, criar, construir e até mesmo ganhar aí um dinheirinho extra ou estar presenteando alguém. Belezinha? Então, assim, se você vai me perguntar também, mas por que eu preciso entender o conceito de uma mandala? Olha, todas as vezes que eu colocava a mandala na exposição ou ia vender para alguém, as pessoas me perguntavam: o que é isso? E eu dizia assim: é uma mandala. Tá ótimo, as pessoas já entendiam, já estava bom com isso. Mas outras me perguntavam assim: tá, e para que serve esse objeto? E aí? Aí eu precisava ter respostas. Outras pessoas me perguntavam assim: mas ela tem efeito terapêutico? Sim, tem efeito terapêutico. Como que funciona? Né? Ou senão ela falava assim: e que cor que eu escolho? Qual delas eu gosto? Parece que eu gostei de todas. Isso, na verdade nós sempre somos atraídos por todas as mandalas e nós vamos entender aqui por que somos atraídos. Belezinha? Então olha só, primeira coisa que a gente tem que entender é o que é uma mandala. Nós, da cultura ocidental, nós conhecemos muito pouco a mandala. É mais tradicional na nossa cultura oriental, tá? E isso faz com que muitas vezes tenha preconceito sobre o elemento mandala. E se você souber a origem, o entendimento bem mais fundamentado em relação a todas as pesquisas realizadas nesse símbolo, vai ficar muito mais fácil para você, e aí você vai se apaixonar por uma mandala, assim como todas as pessoas que trabalham são apaixonadas, certo? Então, primeiro ponto, o que a gente tem que entender? O que é uma mandala? É uma palavra de origem sânscrita. Que estranho, né? Essa linguagem de dizer origem sânscrita pode ser uma novidade aí para muita gente. Então, assim, primeira coisa, a gente tem que entender que sânscrito é uma língua, mas ela já está uma língua morta. Ela é de uma região primitiva da Índia, ali do Nepal, né? Mas olha que interessante, abrindo um parênteses aí, só para a gente entender o que é sânscrito e que mandala tem essa origem. É uma língua em que os pesquisadores já encontraram muito mais documentos escritos em sânscrito do que documentos escritos em latim, que são os documentos que dão origem à nossa língua ocidental, tá? Então, assim, é muito representativo, ou foi muito representativo essa língua sânscrito, e que hoje é utilizada mais em rituais, dentro das religiões, das grandes religiões do Oriente, certo? Mas a gente pode estar falando sobre essas questões religiosas mais para frente, tá? Mas para nós é interessante a gente entender que é de origem primordial, de uma origem muito antiga da civilização, e que tem um significado, significa círculo, significa centro, significa circunferência. Aqui atrás de mim tem uns quadrinhos de mandala aqui, e é bem interessante a gente entender. Sempre a forma vai ser circular, tem sempre um ponto central
e existe uma certa repetição, formando uma simetria de formas para que constitua essa mandala. Então é um desenho constante, tá? Esse significado de círculo, centro e circunferência é muito utilizado também como círculo mágico. Mas o que é mágico? Mágico é aquilo que acontece sem explicação, é aquilo que é fantástico. Então ele é um círculo sem explicação, é aquilo que é mágico, tá bom? Vamos pegar a palavra mandala e dividi-la. Nós vamos ter manda e vamos ter lá. O que significa manda? Significa essência. E o que significa lá? Conteúdo. Então, a gente sabe que é o conteúdo da essência. Essência do homem. Essência é aquilo que é uma propriedade imutável, é aquilo que é do teu próprio ser, aquilo que é divino, aquilo que é da alma, ok? Então, esse conteúdo é aquilo que contém a essência dentro de uma região, de um sistema ideográfico, de um sistema onde é um espaço sagrado. Olha que lindo, tá? Então, a gente pode, sim, se alguém perguntar, mas o que é uma mandala? Você pode dizer assim, é o conteúdo da essência. É um círculo que aí dentro tem uma simetria tão perfeita que vai levar você inconscientemente a fazer uma conexão com aquilo que é do divino, aquilo que é do cosmos, aquilo que é da vida, aquilo que é da criação. É lindo isso, certo? Agora, no segundo momento, a gente precisa entender onde que nós vamos encontrar uma mandala. É só quando eu crio, ou quando eu pinto, ou quando eu faço colagens, ou quando eu entrego para uma pessoa e ela desenha um círculo? Não. Você vai passar a partir de agora a reparar que em todos os lugares da natureza você vai encontrar esse círculo mágico. Você vai encontrar uma mandala, tá? Então comece a observar tudo que te rodeia. Tudo vai ter uma forma de círculo. Tudo vai ter uma formação primordial, inicial, circular. Vamos pegar então alguns exemplos? O Sol. O Sol é uma mandala. Ele é circular, ele é mágica, é fantástica, é sagrado, é importante para o homem, é o cosmos, é a representação, é o símbolo. Muitas das religiões usavam o Sol como símbolo da divindade. Não é à toa. É o máximo de potencial que nós precisamos para viver. Tá? A Lua, todos os planetas, uma flor, uma pérola, tudo que é natural nasce como um círculo. Já andaram por uma floresta e viram uma grande teia de aranha? Se você observar, ela é simetricamente construída a partir do centro. E ela é uma mandala. Pegue um girassol. Observe o centro do girassol. Inicia no centro mesmo, toda a formação do nascimento, e no final você vai ver uma perfeita mandala. Tá? É muito interessante você pegar também uma fruta. Pegue uma laranja e corta. Você vai ver, observar que tudo é simétrico. E ali vai formar uma mandala. Não é lindo? Pegue um repolho, corte no meio. Você vai ver que o nascimento das células foram se desenvolvendo do centro para fora, ficou simétrico e formou uma mandala.
Quer ver que interessante? Nós falamos sobre o Sol, sobre os planetas, e isso a gente chama de uma construção macrocósmica, mas nós também vamos encontrar mandala em construções microcósmicas. Já ouviram falar de um cientista famoso japonês chamado Masaru Emoto? Esse cientista, ele demonstrou o efeito que determinados sons e palavras poderiam fazer em uma molécula de água. Rapidamente, assim, falando para vocês, ele pegava uma molécula de água, isolava, congelava ela e depois tirava fotos em microscópicos com grande capacidade de aumentar a visualização. Quando ele observou, eram perfeitas mandalas. E todas as vezes as moléculas de água tinham o mesmo formato? Não. Ele percebeu que elas eram simétricas e que tinha vários formatos. E aí aquilo intrigou ele, porque eram moléculas de água e alguma coisa influenciava, fazia com que elas se tornassem mandalas de simetrias diferentes. Então, estudando, ele percebeu, comprovou que as nossas palavras, o nosso som vibracional, ou das músicas, né, ou do ambiente como um todo, elas estão influenciando no formato mandálico das nossas moléculas de água. Eles falam, como assim das nossas? Porque a molécula de água, ela é a nossa constituição. Nós somos formados por muito mais água do que qualquer outro elemento. Então, quando você faz uma oração, quando você diz palavras bonitas, todas as moléculas de água começam a ter um formato de mandala, de simetria perfeita, de contato com aquilo que é elevado, com aquilo que é divino. O oposto também é verdadeiro. Todas as vezes que você está em contato, em uma vibração, pode ser através de som, através das palavras, através de um sentimento que você esteja tendo naquele momento, de uma tristeza, de uma frustração, de algo que te deixou muito deprimido, as tuas moléculas de água perdem essa simetria, perdem esse formato daquilo que é natural, daquilo que é a nossa essência, e ela começa a ter então algo que fica disforme, algo que não tem uma forma perfeita. Você veja que interessante. Então, por aí nós já vamos começando a entender o quanto é relevante você ter conhecimento sobre o que significa uma mandala. Mas é só porque eu quero construir, ser criativa e fazer uma mandala para eu conseguir talvez uma renda extra? Não, é muito mais do que isso. Ela é um elemento que pode ser utilizado com muitos benefícios, tá? Como eu falei no início do vídeo que eu tinha esse hobby, eu pinto mandalas, mas então a gente vai encontrar diversos métodos de pessoas que utilizam essa ferramenta. Nas religiões, por exemplo, vamos pegar um exemplo do budismo, né? Do hinduísmo, aí você vai falar dentro do cristianismo não tem essa utilização do símbolo mandala? Tem sim. Numa nova oportunidade a gente vai estar falando mais especificamente, mas o que eu queria dizer é que eles utilizam aquilo para concentração, para manter equilíbrio, porque trabalhando com as mandalas é a mesma coisa da gente estar trabalhando com o nosso centro. Mas nesse momento eu só quero que você preste atenção nos benefícios que a mandala pode trazer para você pintando ou criando uma mandala, assim como para aquela pessoa que você vai doar, ou vai presentear, ou vai simplesmente vender o seu produto, tá? Então, essa criação da mandala sempre está ligado com a exteriorização de uma parte de si mesmo. Você vai buscando o autoconhecimento através de concentração, de busca do equilíbrio.
É muito comum na prática das religiões do budismo, aonde eles pintam uma mandala, ficam horas, talvez dias, semanas se concentrando naquela pintura, porque é tudo muito grande. Pode ser feita por uma pessoa ou por mais de uma pessoa, só que aí depois de ter alcançado toda a interiorização, tudo muito em silêncio, é interessante que eles desmancham. É um desapego. E isso é um outro processo, né? Mas o que chama atenção é que quando eu dava aula das pessoas criando e fazendo as suas próprias mandalas, no início estava todo mundo conversando, todo mundo falando as coisas, mas a partir do momento que você dá o material e sem falar nada, é como se fosse automático. Faça essa experiência com crianças. Peguem e fala papel, lápis, tinta e começa a desenvolver com elas. Automaticamente elas vão se centrar, elas vão se acalmar. E isso faz com que alguns pesquisadores consigam provar que a mandala, a partir do momento em que você começa a pintar ou criar, ou simplesmente meditar com ela, você vai prevenir um estresse, tá? Vai se organizar a sua psique, a sua saúde vai ser preservada, emocional, espiritual. Aumenta a capacidade de atenção e concentração. Você sabe por que isso é tão importante, gente? Porque nós somos pessoas que nós não conseguimos viver no presente. Então, desenvolver uma ferramenta que nos dá a capacidade de aumentar a concentração, ela é muito relevante. Nós não conseguimos manter a nossa consciência, não conseguimos manter foco naquilo que a gente faz. Por quê? Porque estamos com a nossa mente no passado, para algumas pessoas, e outras pessoas estão voltadas para o futuro. Quando você se deprime muito, você volta para o passado. Quando você está ansioso demais, você leva a sua mente muito para o futuro. E o teu presente está totalmente desconcentrado, certo? Então isso é muito importante para ter uma saúde psíquica, manter o seu foco, manter a sua concentração. De repente você sai da sua casa ou vice-versa, do seu trabalho, mas no caminho você não consegue nem se lembrar dos objetos que você passou. Quando você viu, você já chegou na sua casa. Então, ou seja, você estava totalmente desconcentrado. Você não viu as casas, você não viu a rua, você não viu uma árvore, você não viu nenhum movimento. Fez tudo no automático. Então, essa capacidade que na construção da mandala é de organização da sua psique, nós vamos estar falando um pouquinho mais para frente sobre isso, tá? Harmonia. Você fica uma pessoa mais calma, tem mais paz interior, consegue ver o seu ambiente com mais harmonia, consegue ter respeito mais por si mesmo, pelo livre-arbítrio do outro. Questões como, por exemplo, criatividade, ou seja, eu estou usando aquilo como uma ferramenta, tudo que eu uso eu aprimoro, então a minha criatividade vai, através da minha paz interior, calma, fazer uma conexão com tudo aquilo que é mais elevado. Então, veja só quantos benefícios nós podemos encontrar na mandala, para que quando nós estamos utilizando para criá-la, ou simplesmente como um hobby, ou simplesmente porque eu quero dar de presente para alguém, ou porque eu quero ter uma renda extra, não importa, você vai ter os seus benefícios e a pessoa que está recebendo o seu elemento, a sua criatividade, também vai ter todos esses benefícios. Quando a gente estiver trabalhando sobre cores, por exemplo, você quer dar de presente uma mandala para uma pessoa que está um pouco triste, está um pouco abalada, está um pouco deprimida. Como você vai saber que cor utilizar? Isso também é significativo. Nós temos, assim como nós falamos anteriormente,
o som tem uma vibração energética, as cores também têm vibrações. A cromoterapia, já estudando isso há muito tempo, já descobriu. Se você for para um lado científico, você vai encontrar, por exemplo, crianças que são submetidas à luz azul no momento em que ela precisa ser tratada de uma doença que deixa o corpo dela todo amarelo, né? Então, hoje, cientificamente, ou dentro da metafísica, não importa, nós vamos encontrar benefícios da cromoterapia para desenvolver aí a vibração daquela cor, daquilo que significa a energia que está sendo transmitida e emitida. E a mandala, além de trazer você para o centro, ainda ajuda você na cromoterapia, ok? Então eu vou ficando por aqui e a gente vai se encontrando numa nova oportunidade, mas não se esqueça que eu gostaria de estar desenvolvendo juntamente com você a sua habilidade, a sua criatividade de estar criando uma mandala e presentear, ou simplesmente eu quero aumentar a minha renda. Muito obrigada, gente. Um abração. Até mais.